Oi gente, bem-vindos a esse novo vídeo aqui. Eu queria trazer para vocês um pouco hoje um conteúdo sobre nutrição e meditação. Eu comentei nos stories com o pessoal que tem assistido que eu ia fazer um vídeo sobre isso, mas enfim, eu não sei se você vai assistir isso agora, se você vai assistir isso depois, não importa. Eu vou dar um contexto aqui para vocês entenderem mais ou menos o que tem a ver, né? Meditação e nutrição. Realmente são assuntos que eu mesma, num passado não muito longe, acharia que não tem absolutamente nada a ver, mas eles estão totalmente interligados. Bom, eu queria começar falando com vocês sobre a minha própria experiência, né? Pra quem tá aqui que veio do meu Instagram pessoal, sabe que eu sempre fui uma pessoa assim extremamente conectada com as questões acadêmicas da nutrição. Então, para mim era tudo onde está a prova científica, aonde está o estudo clínico randomizado que você está se baseando para dar essa opinião, ou para dar essa dica, ou para dar essa informação. Era bastante assim. Hoje em dia eu olho para trás e eu me dou conta de que às vezes eu posso ter sido um pouco pedante. Desculpa as pessoas que me aguentaram nesse momento. Mas, enfim, eu tinha muito essa conexão com o meio acadêmico da nutrição. Eu era ratinho de PubMed, eu gostava muito de ler estudos científicos que tivessem uma validez bacana, né? Não estudos científicos que fossem comprados por corporações, tentando manipular as massas. Eu realmente sabia, né? Ler e estudar. Sabia não, sei, né, gente? Porque são conhecimentos que são muito úteis, são muito ricos. Hoje em dia eu conheço muito bem de como funciona o meu corpo graças a todos esses estudos. Mas eu focalizava somente nisso. E se isso, se algo que qualquer pessoa falasse comigo não estivesse pautado nisso, eu simplesmente não validava. Então, o que aconteceu? Eu voltei a ter contato com uma amiga muito querida, a gente tinha se afastado por N motivos. Ela estava morando em Portugal, eu hoje em dia moro na Argentina, mas antes eu morei no Uruguai também. Enfim, a gente voltou a ter contato. A Marina, super good vibes, ela é professora de yoga, inclusive, super namastê, e ela comentou comigo, falou um pouco comigo sobre yoga e tal, e nessa época eu fazia muita musculação. Eu sempre gostei muito de esporte, né? Eu sou muito grande, desde muito cedo meus pais me colocaram pra fazer tudo quanto é tipo de esporte que vocês imaginarem, eu já pelo menos tentei. Mas eu fazia muita musculação, faço musculação desde muito cedo. Meu pai, ele é muito ligado também nesses assuntos de saúde e tudo mais. E eu tenho a minha musculatura um pouco encurtada, eu tenho um pouco de problema com flexibilidade, por esse foco tão grande em musculação. E aí eu conversei com a Marina, falei, poxa, sei lá, acho que eu vou tentar fazer algumas aulas de yoga para melhorar minha flexibilidade. Eu nem sabia direito o que era yoga nesse momento, né? Mas eu comecei a fazer por causa disso. E aí adorei o yoga, e aí eu comecei a ver que no começo e no final das aulas de yoga geralmente tinha as práticas meditativas, né? Nesse momento eu tava fazendo um yoga no YouTube mesmo. Eu peguei uma professora que realmente me identifiquei bastante, comecei a fazer yoga por lá. Hoje em dia eu pago um aplicativo para fazer yoga que chama Gaia, mas depois eu vou conversar sobre yoga com vocês. Enfim, foi a minha porta de entrada para o mundo da meditação, né? Aí eu comecei a achar esquisito aquele negócio de no fim da aula, né? A gente tem que ficar lá parado na posição do morto. Gente, eu achava esse nome muito esquisito. Enfim, pra mim era um alienígena, assim. Era como se eu estivesse num planeta alienígena enquanto eu estava fazendo
a yoga, as práticas finais do yoga, né? Eu não entendia nada. Aí eu pedi pra Marina um pouco mais de material, né? Falei, poxa, sei lá, você tem alguma coisa pra me ajudar? A minha amiga do yoga que eu né, juntei depois de muito tempo de novo, o nome dela é Marina. Beijo, Marina. Enfim, eu pedi pra ela um pouco mais de material, algum aplicativo, algum professor pra eu seguir, alguma página da web, enfim, alguma coisa. E ela me recomendou o Lojong. E o Lojong, gente, escuta o que eu tô falando. O Lojong, para quem está começando nesse caminho da meditação, é espetacular. O Lojong é muito didático, ele é muito fácil e ele explica muito. Então, na maioria das meditações do Lojong, antes da meditação, eles têm uma introdução explicando, né? Qual é a técnica que eles vão usar, para que serve a meditação que você vai fazer naquele momento. Então, assim, o Lojong foi o que abriu meus caminhos no que diz respeito à meditação. E no começo, né, lá quando eu estava nas aulas de yoga, nas primeiras meditações que eu fiz no Lojong, eu tive a dificuldade que todo mundo tem quando começa a meditar, né? Minha cabeça era aquele monte de pensamentos e um turbilhão de coisas passando, eu não conseguia me concentrar. Eu achava que eu estava perdendo meu tempo, mas eu decidi insistir porque algo em mim dizia que isso servia para algo. E além disso também eu encontrei muita validação científica no âmbito acadêmico sobre meditação, né? Eu li vários estudos científicos no PubMed que validavam muito essa questão da meditação, que trazia muitos benefícios da meditação para a saúde. Então eu falei, não, tá todo mundo... seja, a minha amiga tá falando que é legal. No mundo científico fala que a meditação traz um montão de benefícios. Gente, a Marie tá miando, desculpa, é minha gatinha. Mas, enfim, eu achei que valia a pena porque as fontes que eu busquei que encorajavam eu me meter nesse mundo da meditação eram fontes que realmente, para mim, na minha concepção, eram fontes bastante confiáveis. Então, eu comecei a fazer o Lojong, eu fiz o Lojong inteiro, de cabo a rabo, eu fiz absolutamente todas as meditações que estão no Lojong. E aí eu consegui, aos poucos, né, com determinação, porque a gente precisa disso quando a gente está implementando qualquer hábito novo, né? Não é da noite pro dia que a gente acorda plena, meditando, sabendo se conectar com o nosso superior, se alimentando de forma saudável, tomando suco verde e gratidão do Dr. Barakat. Enfim, não é assim, não é do nada. Então, assim como todas as outras práticas que eu iniciei na minha vida, eu tive que ter consistência e constância para poder criar esse novo hábito. E aí, eu comecei a perceber essa separação que existe, que foi... eu separei duas coisas para falar com vocês sobre meditação. Essa separação que existe entre o que são os pensamentos e o que é o observador. Quando a gente começa a meditar, a gente percebe que a gente não é o que a gente está pensando, né? A gente é a pessoa que observa esses pensamentos passarem. Então, em algum lugar, hoje eu não lembro mais aonde eu vi isso, mas em algum lugar eu vi o conceito de... a explicação de que os pensamentos eram como nuvens, né? E a gente era o observador vendo essas nuvens passarem. Então, a primeira coisa que eu aprendi com meditação que realmente mexeu comigo foi isso. E aí eu comecei a perceber que os nossos sentimentos, as nossas emoções e os nossos pensamentos são coisas que a gente pode analisar desse ponto de vista neutro do observador. É óbvio, gente, acontecem coisas na nossa vida que deixam a gente bastante nervoso, que deixam a gente impaciente. Ninguém é um robô, né?
A gente tá aqui realmente para experimentar tudo que a gente tem para experimentar nessa carcaça física que a gente tem hoje em dia, né? Mas a partir do momento que a gente sabe que a gente pode dar um passo para trás quando a gente tá tendo algum sentimento ruim, alguma emoção ruim, ou bom também, e ver aquilo de fora, a gente passa a analisar muito mais as nossas atitudes, né? Então a gente passa a levar isso para uma forma prática, né? Porque de nada adianta a gente ficar sentado aqui repetindo o OM a vida inteira e não levar isso para nossa vida prática. Então, tanto em relação aos nossos relacionamentos, isso melhora muito. E melhora muito na nossa autoanálise, né? A gente percebe que a gente tem alguns padrões sabotadores. A gente percebe que a gente tem muitas crenças e muitas delas são limitantes. Por quê? Porque a gente passa a observar isso de fora, entendeu? Então, quando vem aquele pensamentozinho na nossa cabeça de relacionando com a nutrição agora, meu Deus, que vontade de comer um doce. A gente para pra pensar, eu tô realmente com vontade de comer um doce ou eu tô com vontade de comer um doce porque eu tô chateada com a minha amiga que foi Zé Ruela comigo? Ou, nossa, que vontade de comer um hambúrguer. Eu realmente estou com vontade de comer um hambúrguer ou eu estou ansiosa para receber tal notícia, se eu fui aprovada ou não na matéria X, Y ou Z. Então, assim, é lógico que tem horas que a gente realmente está com vontade de comer algo ou a gente realmente está com fome. Mas ter essa separação da gente entender que muitas das vezes a gente se alimenta por emoções, por crenças limitantes, por não saber lidar com os nossos pensamentos, emoções e sentimentos, abre um mundo de possibilidades para a gente realmente se autoanalisar e tomar as decisões no âmbito da alimentação e também no âmbito das nossas relações, das nossas decisões, com um pouco mais de neutralidade, né? Com um pouco mais de consciência do que a gente realmente está sentindo e do que a gente realmente quer. A segunda coisa que eu vou apontar para vocês rapidamente, porque esse vídeo já está ficando muito longo, é sobre a importância do agora, né? A meditação me ensinou também que o único momento que a gente tem para viver é o agora, né? A gente tem que prestar atenção no agora. Então, levando isso para alimentação, na hora de preparar os nossos alimentos, na hora de consumir os nossos alimentos, muitas vezes a gente está totalmente distraído, a gente está totalmente não conectado e isso faz com que a gente não experimente, com que a gente né, com que a gente não tenha essa experiência de uma forma completa como deveria ser, entendeu? Então, esse é um outro ponto que também a meditação me trouxe bastante. Agora falando sobre tipos de meditação, gente, tem para todos os gostos, né? Tem gostos, não sei. Bom, vocês me entenderam. Desculpa pelo portunhol. Mas tem meditação zazen, tem meditação que leva vocês à onda teta, tem meditação bineural com estimulação. O gatinho. Com estimulação bineural, tem meditação guiada, tem visualização, enfim, tem vários tipos de meditação para vocês testarem, verem o que é que vocês mais gostam, mas eu uso 2 aplicativos, que é o Lojong, que eu recomendo amplamente, fortemente, e também uso o Insight Timer, que é como se fosse um Google da meditação. Então, fica a dica aí pra vocês, qualquer um dos 2 é bem bacana. E é isso, gente, a gente se fala no próximo vídeo.